Olá, pessoal. Boa tarde. Estão bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao processo do que é COP30, né? Hoje vai ser um pouco mais conteúdo também em relação a alguns questionamentos que vocês tiveram do último encontro. E aí vai ser uma apresentaçãozinha que hoje eu vou apresentar. E logo em seguida a gente vai pro momento de integração, né? Que é a quebra de salas, que normalmente a gente faz, né? Aí eu vou aqui apresentar, e é muito mais focado hoje no espaço da COP, né? Da conferência. Então, também para trazer um pouquinho do que vai ser o próximo encontro, que vai ser como fazer essa incidência política dentro do espaço da conferência, né? Não só da COP, mas também de outros espaços, né? Importante que é necessário ter a juventude nesses espaços. Aí eu vou compartilhar aqui, aí se não estiver apresentando, vocês me avisam, tá bom? Mas vai ser bem tranquilo, espero. Vocês estão vendo minha tela? Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão vendo minha tela? Alguém pode falar no microfone? Sim, Ok. Deixa eu ver como que faz aqui. Tá apresentando a tela cheia, só para eu me situar aqui, porque aqui tá apareceu várias sim. telas. A tela cheia, Tá a acho que tela foi. cheia, né? Certo. Isso. Então, obrigado. Foi rápido, não foi? É, COP30 e participação política das juventudes, né? Como eu falei, essa representação ela vai ser um pouco mais rápida, tá, pessoal? Porque ela vai ser um incremento apenas e no final a gente vai tirando as dúvidas se ficou alguma ou não. Então, qual a importância da COP30 e da participação política das juventudes? E aí, só para me apresentar um pouco, né, novamente, eu acho que vocês estão cansados de me ver toda semana nos grupos, enfim, mas eu sou do semiárido brasileiro, né? Sou engenheiro florestal e mestre em ciência. E eu atuo com essa participação política da juventude e outros grupos subrepresentados nesses espaços, dentro da governança ambiental. Então, desde como que a gente leva esses nossos posicionamentos, demandas, para esses espaços internacionais, com essa missão de empoderar a juventude e outros grupos como agentes políticos ativos, né? Então, entender que a gente tem essa força motriz de influenciar e construir políticas públicas mais justas e representativas em todos os níveis. Então, eu também vou contar aqui a partir de um pouco da minha experiência atuando nesses espaços. E qual é a importância, né, da sociedade civil e essa participação social ativa? A gente vai desempenhar um papel muito importante dentro desses espaços, para que as coisas, né, as decisões, elas se tornem muito mais transparentes, né? Tanto, não somente na questão da transparência, mas que elas sejam responsáveis e inclusivas em todos os seus processos de tomada de decisão, serviços e projetos, né? Então, quando a gente fala da participação de juventudes num espaço como a COP de Clima, a gente está falando de para inserir essa juventude e que esse espaço que está ali decidindo sobre o nosso futuro ele seja democrático, e é que a gente fala em todos os níveis, né? Seja na Câmara de Deputados aqui no Brasil, outro espaço em que está se criando e discutindo políticas públicas. Além disso, também, essa participação da sociedade civil como um todo, ela é super importante para que a gente consiga incluir diversas perspectivas, seja territoriais, de gênero, de raça, porque também de nada adianta ter apenas uma representação, né? Então, quando a gente fala juventudes, a gente está falando no plural. Então, por isso que é necessário ter essas diversas perspectivas, para que a gente se sinta muito mais representado dentro dessas decisões.
E aí, né, fazendo, né, já pulando um pouco essa parte para como que isso chega nas negociações e decisões internacionais, né? Como que essa nossa participação ela interfere nessas políticas? Porque quando a gente fala sobre COP30, a gente vai estar falando de um espaço em que vai estar sendo discutido acordos, é, e esses acordos vão ser transformados em políticas públicas nos países, né? Então, a participação social nesses espaços, ela vai trazer a pressão internacional. Então, quanto mais pessoas, determinados grupos, estar presente naquele espaço, a gente consegue fazer com que aquilo seja transparente, né? Os processos sejam transparentes e que exija justiça também dentro dos processos, né? Então, exemplo, nas últimas conferências, em 2021, 2022, não lembro agora, no Brasil, quando ainda era o governo que era negacionista, né, o último governo Bolsonaro, enfim, que tinha uma política antiambiental, a gente teve pouca representação de brasileiros nesse espaço, que poderia estar ali criando uma pressão internacional e mostrando o que o governo estava falando era mentira, né? Então, isso é muito importante também quando a gente quer fazer o confronto direto e quando pode também pensando a nível de segurança, estar fazendo esse tipo de movimento. É, pode influenciar os acordos e compromissos globais, né? Então, é muito interessante como que o movimento da sociedade civil ele consegue estar influenciando alguns, né, de pressão e que vai ver resultados em 4, 5 anos. Então, é um processo um pouco demorado, mas super necessário, né? E também da gente entender como que essas metas globais elas vão se refletir em políticas nacionais. É porque a gente fala, né? É comum vocês ouvirem falar em processo de negociação internacional, como a COP, que pensar global e agir local, né? E a articulação da sociedade civil também super importante, porque a gente vai tendo essas diversas perspectivas, né? Como comentei. Além disso, trazendo, né, como que a gente sai desse global, né, que é uma conferência internacional, e vai para o território, como que isso chega, né? Então, a gente tem a implementação de políticas nacionais de mudanças do clima. Então, como a gente estudando, participando desses espaços, a gente consegue estar influenciando aqui no nosso território, né? Tanto a nível local, a nacional, como que o país, né, as governanças, elas podem adaptar essas metas globais para o nacional. Então, muitos dos projetos que a gente vê de políticas públicas nos países, muitos vêm desses espaços internacionais. Alguns, né, não todos, mas vêm de muita influência. Desenvolver planos setoriais alinhados às metas globais. Então, exemplo, né? Então, a gente está falando aqui de grande parte de jovens rurais, né, de semiárido, que atua com agroecologia, vamos assim dizer. Então, muitos dos textos que são negociáveis pode conter essas intersecções, né, entre agroecologia, gênero, financiamento para pequenos produtores. Então, a gente consegue estar visualizando isso. Os compromissos financeiros, então, aqui eu acho que todo mundo entende que para a gente criar um projeto, ter sua continuidade, sempre vai exigir, né, níveis financeiros altíssimos, ou não, mas que vai precisar de um compromisso financeiro. Então, essas conferências também, elas falam muito sobre para onde vai o recurso, né? Como mobilizar recurso, quem é que paga a conta. Eu acho que a gente trabalhou muito isso, né, nessa trilha, a partir da formação de adaptação climática, né, justiça também. Então, quem é que paga a conta? A gente está falando sobre uma conferência do clima, mas que grande parte das pessoas que são afetadas foram as que menos contribuíram para, né, a crise climática. Então, o que é justo pagar, né? Quem é que paga essa conta? E a integração de outras agendas, né? Seja o setor elétrico, como eu falei, sistema agrícola. Então, alinhamento de agendas mais abrangentes também para que a gente consiga criar políticas públicas mais eficazes. Mas o que significa a COP, né?
Como surgiu isso? Então, a COP, né, ela é uma abreviação de Conferência das Partes. Então, as partes significam os países que assinam esse acordo, né? Então, hoje a gente tem 197 países que são signatários, e que tomam essas decisões durante a conferência, né? Alguns eles vão ter um poder de influência maior que outros. E aí já entra numa questão muito mais política, né? De poder, e que a gente sabe da influência de alguns países sobre os outros. E que eles vão se reunir nessas conferências para tratar questões ambientais. As conferências, ela surgiu ali pós-Eco 92, né? A Cúpula da Terra, e surgiram três conferências, três convenções, que são chamadas Convenções do Rio, né? Porque foi durante a conferência no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e a gente tem três, que foram criadas para tratar assuntos, né, específicos. Então, a COP de Clima, ela tem o seu quadro, né, que chama quadro, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. A gente tem a COP de Biodiversidade, ou COP de Bio, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, e a COP de Desertificação, que é de combate à desertificação, né? E aí, a COP de Clima, ela acontece anualmente, já de biodiversidade e desertificação a cada 2 anos. Então, eles vão discutir e negociar acordos para chegar, né, na resolução de problemas. E também monitorar, ver como que esses acordos, essas metas, elas estão sendo alcançadas ou não. E daí, né, como que funciona a COP? A COP esse ano, como vocês bem sabem, vai ser aqui no Brasil, né, em Belém. Região norte, faz parte da Amazônia. Mas a COP tem uma estrutura, né? Então, tem a presidência, que é um André Correia Lago, que ele orienta as discussões e os trabalhos e serve como facilitador das negociações. E aí ele vai fazer o processo de conciliar os países, né, ali participantes, né, os negociadores, chefes de estados. Temos a diretoria executiva, que faz essa função complementar da presidência, né, e aí também vai facilitar o consenso de interesses entre essas partes. E a gente tem os High Level Climate Champion, que são representantes que são nomeados para fazer uma espécie de mutirão, mobilização, ação global, conectando, né, os compromissos às metas globais e também sendo uma porta-voz entre os atores não governamentais, então, empresas, sociedade civil, para que todos, né, a gente consiga mobilizar para essa ação global do que significa esses acordos, né, para a COP. Mas como que eu participo, né? Como é essa estrutura, assim, como é dividido esse espaço da conferência? A gente tem espaços chamados zonas. Então, a gente tem a Zona Azul, que é onde ocorre a negociação mesmo oficial ali. A Zona Azul, eu vou mostrar no próximo slide, você só consegue entrar através de credenciamento, através de uma credencial. Então, não é todo mundo que tem acesso. As organizações da sociedade civil têm acesso por meio de uma inscrição, mas também não é tão simples. Você precisa se cadastrar dentro do site oficial, mostrar que sua organização e o movimento atua com a temática, e aí a gente faz esse processo todos os anos de ir em busca de credencial, né? Então, onde as negociações elas são tomadas mesmo. E aí, dentro dessa zona azul, né, desse espaço, a gente vai ter algumas divisões, né? Então, vai ter salas de negociações que, mesmo você entrando dentro da Zona Azul, você não tem acesso. Então, é específico também. Tem sala de imprensa, tem o que chama de pavilhões, que são espaços dos países para apresentar o que de ação climática eles estão fazendo. Então, é como se fosse uma grande feira de ciência, uma grande exposição mesmo. E aí, essa Zona Azul, que ela é oficial. Temos a Zona Verde, que ela ocorre, né, com espaço aberto ao público. Essa você não precisa ter credencial. Existem eventos também, tipo, várias atrações dentro desse espaço da Zona Verde. Geralmente ele fica um pouco afastado da Zona Azul. São espaços diferentes, né? E aí tem essa diferença, né? Zona Azul, você precisa de uma credencial para entrar. Zona Verde, você não precisa de credencial para entrar. Essas duas zonas, elas podem ter os sites eventos, que são eventos paralelos à COP, né? Vão ter os eventos que
são negociáveis, né? As agendas negociáveis, em que os chefes, os países vão estar lá negociando, as portas fechadas, enfim. Mas vai ter também eventos paralelos, que são chamados de side events, em que reúne governo, empresa, movimentos, especialistas, que vai mostrar soluções, pesquisas, espaços também de parcerias, e aí tem alguns tipos de espaços que a gente submete eventos, né? Então, tem pavilhão das juventudes, tem da agricultura, os países também têm o seu espaço que pode estar apresentando eventos, e aí você também pode fazer eventos em parceria com outras organizações, porque a depender do, do espaço, você só pode submeter um evento por organização. Então, e mesmo que você não consiga participar da COP, né, presencialmente, você pode, junto com outras organizações, submeter eventos, né? Então, alguns sites, alguns espaços já estão recebendo propostas de eventos, outros ainda não abriu o processo de inscrição. E aí é esse funcionamento, né? Tem essa zona azul, a zona verde, onde está acontecendo esses eventos, e os sites de eventos podem estar dentro tanto da zona azul como da zona verde. É, E aí, como eu falei, existe o processo de credencial, né? Então, o que é credencial? Nada mais é do que sua identificação que você vai receber para todos os dias você se identificar lá na porta da Zona Azul para entrar nesse espaço. Mas existe uma diferença, né, da credencial. E aí a gente separa elas por cores. Então, você consegue ver de longe as pessoas assim através das cores, né? Entender quem são esses atores políticos. Isso é muito importante também dentro de um processo de pressão, porque a gente, através da cor, você começa a enxergar quem são os chefes de Estado, né? Quem são as pessoas importantes que vão estar discutindo, negociando, e quem vai poder também estar entrando dentro da sala de negociação. Então, é por cores. Então, laranja é a mídia, então, comunicação, né, de grandes mídias. Pessoas que trabalham com comunicação e movimentos também podem solicitar o credencial via mídia, imprensa, né? Mas aí vai ter que comprovar que a organização, você trabalha, né, com a comunicação. Tem a credencial rosa, que é a PARI, que ela representa a representação governamental, pessoas de advocacy também, que estão ali fazendo pressão política. E são essas pessoas, essa credencial rosa que vai dar acesso à sala de negociação. Então, só que ela é um pouco mais reclusa para a sociedade civil, mas mesmo assim a gente consegue essa credencial e fica lá olhando os negociadores discutindo, mas só fica olhando mesmo, não tem nenhum tipo de interação, a gente não pode falar, não pode levantar a mão. É muito olhar a dinâmica do que está acontecendo ali. Tem os observadores, né, que são a credencial verde e amarela. A verde é prestadores de serviço e a amarela são os observadores da sociedade civil, que é grande parte da sociedade civil que vai participar da conferência. Então, é, essa é a que a gente consegue via credenciamento mesmo da ONU, enfim, a organização credenciada, ela tem ali uma quantidade anual de credencial para poder fazer parte, né, da conferência. E geralmente é essa que grande parte da sociedade civil utiliza. A azul é convidados da ONU, né? E tem a roxinha, que é o host country, né? Que são as país sede da conferência, né? Então, que vai receber essa credencial porque está recebendo, né? Então, determinadas pessoas recebem essa credencial. E é assim que a gente entra, tá, gente? E aí você tem que renovar também, porque a credencial ela dá direito às 2 semanas, né? Mas algumas pessoas só se credencia por uma semana ou 2 semanas, né? Então tem esse processo também de a organização conseguir outra credencial, aí entende o que é mais estratégico de você pegar uma semana ou 2 semanas para fazer uma rotatividade entre as pessoas da organização. E o que a gente faz, né? Ok, entrei, estou participando. Como que é a minha participação política dentro desse espaço? Grande parte é posicionamento, né? Levar o que a gente quer que as outras pessoas saibam, né? O que a gente está lutando, levando nossas pautas. E são os posicionamentos e demandas, né? O que é isso que a gente está fazendo durante todo esse encontro, né? Entender o que as juventudes dos semiáridos rurais têm de posicionamento e demanda a respeito desse território, né? Desse ecossistema, desse meio de vida.
Então, a gente tem os posicionamentos, então precisa ter esse posicionamento bem articulado, e que a gente vai fazer essa influência política, né. Então, é conversar com o chefe de estado, com outras organizações, com parceiros, enfim, levar o que você quer dizer a respeito do que você, né, tá ali levando, assim, com a sua pauta prioritária. Então, tem organizações que vai falar sobre gênero, como inserir gênero dentro das negociações. Vai ter organizações que vai estar focado somente em financiamento, como que o financiamento chega para as pessoas, como inserir determinados grupos dentro de um texto de negociação. E aí você precisa estar bem articulado, bem técnico mesmo, esse posicionamento ele é muito técnico, e ele também vai dar, direcionamento. Primeiro é um posicionamento, ele vem da área de advocacy, que é esse ato de defender, mas ele também vai escoar para outras áreas, como você vai comunicar isso, então fazer ação de comunicação, fazer postagens sobre o que está falando a respeito dentro desse espaço. Então, por exemplo, se eu, dentro do que eu vou levar para a conferência, acredito que a agroecologia é uma ferramenta de resiliência, é uma ferramenta de ação climática, eu vou estar olhando para os textos de negociação que falam a respeito de agroecologia, o que ele está dizendo a respeito. Ou o que não está falando também, né? Porque às vezes dentro dos textos não trata sobre essas nossas pautas prioritárias. E também comunicar o que está acontecendo lá. E o ativismo também, algumas organizações fazem ações de ativismo para denunciar, né, alguma irregularidade, alguma fala, assim, que não países, né, chefes de estados, às vezes, pode levar, principalmente numa audiência pública, num desses eventos paralelos, né, por exemplo, o Brasil está avançando na pauta de transição energética, mas na verdade a gente quer explorar petróleo na foz da Amazônia, né, então a gente pode denunciar essa falsa narrativa, né. Então o ativismo ele é muito importante dentro desse espaço. E aí falando sobre posicionamentos, não é só a sociedade civil também que leva um posicionamento, né, então, eh, a gente também tem o que chamamos de o as cartas à presidência da COP30. Se vocês forem pesquisar, no Google e colocar lá "cartas à presidência da COP30", vocês vão ver várias notícias, mas é muito importante, vocês também lerem essas cartas, porque, são cartas que falam um pouco sobre qual vai ser o teor dessa conferência, ou o que a gente espera também, ou o que a presidência da COP30 esse ano no Brasil espera. Eh, e aí só para explicar, o que a gente espera aqui no Brasil, o que a presidência também espera, o que eles estão falando, é que esse ano o que a gente espera é que seja uma COP de implementação. O que isso significa, né? Verdadeiramente implementar o que quer que seja que vai sair dentro desses acordos. A gente já está chegando em 30 edições de uma conferência, com as mesmas poucas soluções, né? Com as mesmas falsas soluções, com poucas soluções, enquanto isso, né, as temperaturas subindo, os efeitos da crise climática ali avançando nas pessoas e nos territórios, a gente não vê essa implementação acontecendo, né. A gente não vê os recursos necessários sendo mobilizados, né, falando financeiramente. E aí as cartas à presidência, ele mostra um pouco esse caminho do que o Brasil espera dessa conferência. E aí seria muito são 5 cartas, se eu não me engano, 5 ou 6 que já foram lançadas. São cartas curtas, e aí algumas falam sobre adaptação, justiça climática, transição energética, e aí eu acho que vale um esforço, assim, eu vou mandar para vocês também essas referências, do que significa isso. E aí tem essa questão da narrativa e da ação climática, né, então, eu falei, ah, o que o governo está falando é uma coisa, essa sua narrativa dentro das cartas, mas também ver a ação climática. Então também o esforço de vocês de entender o que os seus chefes de estado de cada país está falando sobre essa COP, o que vai levar para a COP, mas também entender o que dentro do país, quais são as ações que eles estão fazendo. Então, por exemplo, no Brasil, a gente comentou sobre as cartas da presidência vêm falando sobre adaptação climática, transição energética, justiça climática, mas, ao mesmo tempo, o governo, né, tá falando sobre explorar ainda o petróleo na foz da Amazônia.
Então, assim, a narrativa, ela não bate muito bem com o discurso não bate bem com a prática, né. Então, é bom analisar também essas cartas, analisar o que está sendo lançado, para a gente entender também um pouco do que significa a narrativa e essa prática que a gente vê no nosso dia a dia. Mas aí é uma sugestão de vocês olharem o que significa essas cartas da presidência e também entender um pouco mais desses assuntos que vão estar sendo discutidos durante a COP30. E aí, ok, né, mas como é que isso é discutido? Como que são os textos? Como é que eu consigo ficar sabendo disso e entendendo mais um pouco? A gente tem os textos de negociação. E aí, só explicando para vocês que esses textos são extremamente técnicos. E uma outra coisa, o texto ele segue a linha, né, a língua universal, o idioma universal, que é inglês. Então, vai existir um esforço além para que países, né, como a América Latina, que não tem o inglês como língua oficial, precisa estar se debruçando para entender esses textos de negociação. E aí aqui eu coloquei 2 exemplos de texto de negociação. E o primeiro, ele é um texto oficial, então teve um encontro pré-COP, que é o encontro que acontece na Alemanha, em Bonn, e aí são discutidos essas temáticas prioritárias, os textos oficiais que vão ser discutidos e, entrar em consenso durante a COP. Então, grande parte dos textos que vão para a COP30, eles já foram revisados, já já, né, teve seus debates durante Bonn, em junho, se eu não me engano, em junho e julho, já teve. O que vai acontecer na COP é os países falar: "Olha, concordo com o texto, não concordo, vamos ficar aqui debatendo, não sei se eu quero fazer isso, não sei se eu quero ter esse acordo", e eles vão discutir entre si. Aí, esse primeiro exemplo que eu coloquei, que eu vou passar para vocês também como referência, é um texto que para mim, em bom, ele foi o que mais avançou, dentre os textos oficiais, que é o que o um texto de negociação, né, um rascunho, que fala sobre ação climática para a agricultura e para a segurança alimentar. E aí, se vocês forem olhar depois, é um texto extremamente técnico, mas que os países eles vão negociar em cima dele ainda, né. E aí fala sobre como inserir a juventude dentro desses como inserir a juventude nesse processo, financiamento, projetos, sabe, aplicação educação técnica. Então foi um texto que foi bastante, eh eh, elogiado, pra ser um texto de rascunho ainda para ser levado para a COP30. E aí ele se encaixa perfeitamente no que a gente trabalha aqui dentro, né, dentro do da trilha. E aí como é que ele é negociado, né? Aí o texto 2 ele é uma simulação de como é que faz. E aí ele está em português, não encontrei em espanhol, mas também tive que traduzir, né, do inglês. E aí tá todo colorido, porque ele fica meio que assim dentro do texto de negociação. Então, os países, cada país ele vai falar: "Olha, não concordo com essa palavra, eu quero que retire ela e acrescente essa outra". Ou então: "Ah, eu quero que tire todo esse parágrafo e acrescente outro". E aí eles ficam nesse vai e vem. Então: "Ah, não concordo com essa palavra, concordo com outra". Aí tem que passar por todo mundo para entrar em consenso, o texto ele tem que ser em consenso, né. Então por isso que tem muitos textos que não passam, ou então eles só vão ser, entrar novamente em negociação na COP seguinte. Então muitos textos são feitos são assim, então se a gente não entrou em consenso, vai ficar para o próximo ano, e geralmente acontece. Ou então demorar muito, então tá um texto de negociação que começa pela manhã e vai chegar lá 2, 4 horas da manhã, na madu do outro dia, os negociadores lá ainda sem entrar em consenso e, às vezes, o texto passa pelo cansaço. Então, teve muito todo mundo começou a ir embora. Isso geralmente acontece no final da conferência, onde todo mundo já está cansado, os chefes de país precisam comprar ou precisam pegar seu voo, e aí geralmente o texto é fechado assim, nesse processo de cansaço. E aí fica dessa forma, assim, como um rascunho. Depois eu mando também ele como referência para vocês entenderem como é esse processo. E o porquê ele é importante, assim, uma palavra será realmente se uma palavra é importante ou não, faz todo esse efeito? Sim, né. Então teve uma conferência que estava discutindo sobre reduzir ou acabar, né, com o uso de combustíveis fósseis, né, neutralizar.
Então, ficou horas, mais de horas, assim, sobre uma única palavra. Isso geralmente acontece. Grande parte das discussões é por causa de uma palavra, por causa de um texto. E aí às vezes, são rascunhos, né? São textos de negociações com mais 10, 20 pontos. Então, imagina você ficar 2, 3 horas em um único ponto, um único parágrafo, por causa de uma palavra, e geralmente isso acontece. E aí, tem isso, né? É uma visão geral aqui que eu tô passando para vocês. Só para vocês também já se prepararem para o próximo encontro, que vai ser mais essa incidência política. Mas mostrei, né, que tem esse espaço, como é que funciona a presidência, o que são textos de negociações e posicionamento, e a plataforma Semiáridos, né, essa trilha que ela tem, a plataforma Semiáridos, também tem cartas políticas de posicionamento, que foi as cartas políticas que eu enviei para vocês, né? Então, por isso que foi importante ter enviado antes para vocês lerem, porque é a partir disso que a gente também vai olhar para essas cartas políticas com muito mais profundidade, vamos assim dizer. E a gente tem duas cartas, uma de 2019 e uma de 2022, 23, e são duas cartas políticas das juventudes do semiárido latino-americano, que vai estar colocando as suas recomendações, demandas, sugestões, e a partir disso a gente vai tirar dele posicionamentos para levar para esse espaço, né? Não somente para a COP, mas também para outros espaços de incidência. A gente tem essas duas cartas que eu mandei para vocês, e a gente vai trabalhar em cima delas agora. E aí o que a gente vai fazer, né? Agora, nesses próximos passos, né? Ainda hoje, a gente vai praticar o que significa fazer posicionamento ou levar um posicionamento. Então, a gente vai se dividir em grupos, né? Novamente, em 6 grupos. E aí vocês vão responder em grupo 3 perguntinhas. É muito simples, vocês não precisam colocar muita coisa. Tipo, o que dessa carta precisa continuar. Então, tipo, exemplo, fortalecer a convivência com o semiárido como um projeto político. Eu preciso continuar com isso para levar esse posicionamento dessa demanda. O que eu preciso parar? Parar de usar a linguagem que não dialoga com as juventudes urbanas. Então, preciso parar, né, de usar isso dentro dessas narrativas. E o que eu preciso começar para fortalecer essa carta política, né, esse meu posicionamento. Então, exemplo, falar sobre o acesso à internet e tecnologias do campo. E a partir disso, a gente vai começar, né, um trabalho, posteriormente a esse encontro, de fortalecer essa narrativa e levar essas demandas e posicionamentos para esses espaços. Eu vou parar aqui a apresentação, No, y pero todo é, como ya estaba yo al día, le digo, cabeza. mas, de forma geral, foi esse. É geral mesmo, gente, não era para ser algo profundo, é, mas que vocês vão ter um conhecimento, né, na próxima aula, né? Tem o microfone aberto, eu acho que tá tendo um eco aqui, mas é isso. A gente agora vai para a divisão de grupos. Eu vou enviar um Miro para vocês. Aí eu acho, como tem 40, Darley, eu acho que dá para dividir 4 grupos só. E vocês discutem a respeito dessas cartas. Tudo bem? Vocês entenderam? Precisa de alguma coisa a mais? Oi, Francis, boa tarde. Tá me ouvindo? Sim. Ah, será que você podia explicar de novo? Porque como o áudio de alguém estava aberto, eu tive um pouco de dificuldade de entender direito à atividade. Não sei se mais alguém. Certo. Eu, eu enviei um Miro para vocês. E nesse Miro vai ter grupos de 1 a 6, mas eu acho que dá para a gente dividir 4 grupos, Darlington. Que fica melhor, de 1 a 4. E aí vocês vão responder só 3 perguntas simples a respeito da Carta das Juventudes que eu enviei para vocês. Mas ela é muito mais também, quem não conseguiu ler, é muito do que a gente já trabalhou até agora, até aqui, tá, gente?
Então, vocês vão responder 3 perguntas, né? O que a gente precisa continuar a fortalecer dentro dessas demandas. Então, fortalecer essa participação política. O segunda pergunta, que é sobre é, tem que parar, né? O que a gente precisa parar de estar falando sobre. E o terceiro, que é Lo paso sobre por lado. continuar. Então, como que a gente continua, ou começar a falar sobre. Fíjense, le llamé yo y estaba más bien ahí que escuchaba que estaba con una huerta. Ah, entendeu, Rafa? Entendi, sim, entendi. Obrigado. Aí, dá, você pode dividir os grupos. Sim, Francis, quanto tempo? Agora a gente tem. Pode ser 30 minutos. 30 minutos? Isso. Certo. As salas já estão abertas, então é só entrar e depois a gente retorna. Estão conseguindo entrar nas salas? Oi, Francis. Tua tela tá aparecendo, isso daí. É bom tu compartilhar, porque tudo que tu mexe no teu computador tá aparecendo aqui.
Darlington, eu enviei aqui a lista de presença, mas eu não sei se foi para todo mundo que está na sala. Existe essa opção? É o quê, Francis? Desculpa. Eu coloquei no chat a lista de presença para ser enviado para o pessoal nas salas, mas eu acho que não tem essa opção, né? Não, tem não. Aí tem que ser uma pessoa. Quando voltar, o pessoal assina, melhor. Ah, certo, obrigado. Combinado? Certo.
Olá, Bárbara, estamos em atividade. Olá, Fausto, a gente está na dinâmica da sala. Oi, Francis. Vou te atribuir numa sala, vice Fausto. Sala 1. Aceita aí. Pronto.
Hola, ¿hay algún anfitrión por aquí? Olá, Bárbara. Hola, tenemos algunas dudas en el grupo Dale. 3 y quería ver si me pueden regresar a la sala 3 y si nos puede apoyar alguien para explicarnos unas dudas que tienen mis compañeras también, por favor. Sim, estou aí. Sala 3. Bárbara, vou inserir. Gracias. Bárbara Vargas, sala 3. Vou colocar você na 1, depois na 3, certo? Para fazer o movimento. Pronto. Aceite, por favor. Dale.
Voltamos. É, grupo 1 quer trazer o que vocês conversaram? Aí é isso, na volta, como sempre, cada grupo vai trazer o que comentou, o que conversaram. Grupo 1 tava Rafael, Fausto, quem mais? Então, eu já cheguei um pouco atrasado. Boa tarde, boa noite para todas e todos. Então, um ponto importante que eu lembro, deixa eu abrir aqui o Miro, foi com relação à criação, né, de um espaço intergeracional para que o conhecimento dos mais velhos, né, sejam passado para as juventudes e tal. E Rafael, se quiser falar sobre os outros pontos também. Ui, ui. Ó, isso que o Fausto falou, a gente colocou, vou dar uma resumida, gente, porque eu sempre falo demais. Mas o que a gente deu para a gente discutir assim, a gente colocou em continuar, em promover encontros entre as juventudes anualmente, para que possa haver uma oxigenação das ideias e também para que mais pessoas possam participar. Então, a gente colocou assim, e o pessoal que estava. Não sei muito bem como é feito, mas acho que como essas duas cartas têm uma diferença muito grande entre anos, se possível, né, e deve ter a ver com muitas coisas, se esses encontros fossem todo ano e todo ano a gente tivesse cartas, seria muito interessante. O ponto de parar, que a gente conectou com começar isso que a gente falou, que o Fausto falou, né? Que muitas vezes essas demandas, essas coisas que juventude produz, fica muito no campo de juventude para juventude, e aí isso que o Fausto formulou foi sobre espaços intergeracionais, para que saberes de mais velhos sejam passados para as pessoas mais novas, e também materializar esses encontros, né? Tipo, às vezes fica muito no âmbito da discussão e da elaboração, e aí como é que a gente colocar isso como ação? Aí acho que não sei se foi o Paulo ou o André, que deu a ideia de juntar as pessoas para se inscrever em editais, por exemplo. Foi mais ou menos isso que a gente colocou. Obrigado. Alguém mais quer colocar alguma coisa do grupo 1? Então, grupo 2, Antonella, se eu não me engano. Quem mais? Como a nossa. Perdón. Me han tocado compañeros muy buenos que están por aquí. A ver. Emanuel, Samir. Dale, por aquí Antonella. estamos. Yo creo que es mejor que hablen ustedes, Emanuel, porque han podido escribir y eso. Hola, grupo, a todos. Buenas tardes. Bueno, de lo que estuvimos hablando fue un poco más que todo de la primera pregunta. Y pues se hacía como mucho énfasis que sería bueno la responsabilidad de los gobiernos, sea generar una política pública para el cuidado, porque no es solo de hablar, sino pues que quede estipulado en los gobiernos el cuidado para los semiáridos y de la naturaleza. Y pues en la segunda, para hablar de los jóvenes, pues esa sí es un poco más compleja para todos, porque pues es muy difícil llegarle a los chicos de la ciudad que no entienden, no comprenden todos estos espacios de semiáridos, de la naturaleza. Entonces ha sido un poco complicado responderla, pero creo que un punto clave es que entiendan que cada acción que ellos hagan
pues afecta sea para bien o sea para mal. Entonces, comprender. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, La tercera, sobre la participación de los jóvenes en espacios diversos, ¿verdad? Y de incidencia política, es una buena alternativa, ¿verdad? O una opción para demostrar las opiniones de los jóvenes, especialmente los jóvenes rurales, para que ellos puedan manifestarse, podríamos decir, o puedan hacer sus propias propuestas a nivel político, o que tengan una incidencia a nivel comunitario, a nivel de la sociedad, ¿verdad? Para que ellos se manifiesten de una manera donde expresen una preocupación, pero también que hagan propuestas o alternativas, ¿verdad? Para el cuidado o el trato especial para las zonas especialmente más áridas o semiáridas de todo, ya sea Latinoamérica, Brasil, todas las zonas en riesgo, podríamos decir, ¿verdad? Obrigado, grupo 2. Grupo 3, vocês querem trazer Laiane, Bárbara, se eu não me engano, Débora? Sí, nosotros en el grupo 3 estuvimos hablando principalmente de la primera pregunta y pues primero lo que pude entender de las participaciones de mis compañeras es que ver a los ecosistemas semiáridos como un proyecto político, necesitamos ir más allá de pues la gestión ecológica o técnica que se tiene de los ecosistemas. Y también decía un compañero de nosotros que es como el reconocer que son territorios vivos, que son espacios sociales y culturales y también de poder. En ese sentido, pues sería reconocer la coexistencia que tenemos los humanos con la naturaleza y volver a replantearnos este discurso, esta narrativa que se tiene de siempre buscar aprovechar los ecosistemas. Y entonces, al replantearlos, nosotros pensamos en que no nada más se tienen que aprovechar, sino tenemos que convivir con los límites ecológicos, con la fragilidad de los suelos, las dinámicas de agua y la biodiversidad que está adaptada en el ecosistema. También mencionábamos que era muy importante incorporar el conocimiento ecológico tradicional que hay en las comunidades rurales e indígenas, porque por algo se han habitado estas zonas durante mucho tiempo. También sería bueno apuntar a una gobernanza participativa con enfoque de justicia ambiental, donde los espacios de decisión sean de manera comunitaria en torno a los recursos y reconocer cuáles son los conflictos en torno a estos recursos, ¿no? Que también tienen implicaciones políticas y no solo son implicaciones técnicas. También hablábamos de diseñar procesos educativos que implementaran la ciencia y los saberes locales, mostrando cómo funcionan estos ecosistemas semiáridos y cuál es su importancia para la resiliencia climática. También rescatar prácticas culturales que están vinculadas a la vida de las comunidades en los territorios, como las fiestas, las narrativas que están presentes en el territorio y los símbolos y cómo esto genera una identidad territorial. Y de la segunda pregunta no pudimos conversar, pero mucho, pero bueno, sí, no pudimos conversar, no llegamos hasta ese punto, pero yo creo que para conectar con jóvenes de entornos urbanos y que ellos puedan entender cómo es el contexto en los ecosistemas semiáridos, también podríamos utilizar como metáforas urbanas, como comparar cómo es el semiárido versus la ciudad. Por ejemplo, en el semiárido vale más el recurso hídrico, el agua, que el wifi, porque acá en los recursos, en los ambientes semiáridos, pues si no hay agua se detienen las actividades, tanto en las casas y en las ciudades, si no hay internet empieza a colapsar, ¿no? Por ejemplo, también como es el transporte público.
Entonces, por ejemplo, así como en la ciudad no sobreviven muchas personas o no, la dinámica cambia sin transporte público, un ambiente semiárido difícilmente va a sobrevivir si no se cuidan las especies nativas. Y una iniciativa que estábamos implementando acá en la localidad en la que trabajo sería, por ejemplo, cómo podemos involucrar el arte urbano y la cultura juvenil para que otros jóvenes se identifiquen de otros territorios o de otros contextos como urbano, cómo podemos utilizar la música, el graffiti, el cine para contar las historias de estos territorios semiáridos y que ellos puedan ver que todos estos servicios ecosistémicos, ya sea como disminución de temperatura, aporte de agua, biodiversidad o especies que necesitan en la ciudad para subsistir, están presentes en estos ecosistemas y por eso tenemos que conservar los ecosistemas semiáridos para que las dinámicas también urbanas puedan ser de esa manera, ¿no? También cómo podemos contar una historia a través del cine para tocar los corazones y que otras personas, aunque no vivan ahí, se simpaticen con esa narrativa y también quieran hacer acciones para poder conservarlo. Y por ahí dejaría mi intervención. Gracias. Graças, Bárbara. E finalizando o grupo 4, quem se disponibiliza? Grupo 4. Oi, Francis. Tudo Oi? certo por aí? Sim. Faltou o grupo 4. Alguém vai falar? Abri 4 Tranquilo. grupos, né? Tá mudo, Francis, não deu, tô... Eu estou escutando. Vocês estão me escutando? Agora sim. Não, grupo 4 ficou faltando. Ah, sim. Alguém se disponibiliza? É, Quem quiser ainda contribuir no documento, fique à vontade. Esse documento ele vai ser tudo que vocês estão colocando, que vocês estão comentando aqui também, ele está sendo levado em consideração, tá, gente? Não acho que isso vai ficar somente por aqui, apesar de ser importante esse momento, né, de integração entre vocês. É, mas a gente vai levar em consideração e buscar também inserir nas próximas atividades. Então, se vocês pensarem mais coisas, Fran, acrescentar alguma... hola, Oi, no se escucha. Hola. não? Creio que Esla... Será essa a interpretação? Eu acho Eu tô escutando. No, no, é ahora sí. Ah, sim. Foi lá a Ah, interpretação. por eso. É, Só Gracias. novamente, não sei se vocês estavam... grupo 4, alguém quer falar? Eu não sei se vocês não estavam escutando, mas alguém do grupo 4 quer comentar também? Vocês pegaram esse momento? Ou caiu depois? Mas, enfim, o que eu estava comentando é que tudo que vocês comentaram aqui, colocaram no Miro, a gente vai levar em consideração para a construção das próximas atividades e desse posicionamento político. É muito importante vocês estarem aqui comentando, mas é algo que também a gente está levando em consideração para outros processos. Caso vocês pensem em algo mais, ficou faltando alguma questão, pensou, né, do nada, teve um pensamento que poderia ser importante para contribuir, podem utilizar o Miro novamente, colocar lá as recomendações, que eu estou sempre olhando. E aí, para finalizar, é,
queria saber se da parte inicial vocês têm mais alguma dúvida. A gente já está chegando no final, né, do dia de hoje. E aí tem alguns avisos antes de vocês entrarem com as dúvidas. O próximo encontro vai ser dia 2 de outubro. Então, a gente já está chegando no final da trilha formativa, né? Então, a gente vai ter mais 2 encontros e finaliza. E os próximos encontros vai ser realmente focado nessa incidência política, nessa participação política das juventudes, dentro do espaço da Conferência de Clima, né? Então, a gente vai trazer aqui algumas pessoas que atuam nesses espaços. E agora, se vocês têm dúvidas, questionamentos em relação ao dia de hoje, está aberto. E alguém tem alguma dúvida? Enfim, finalizamos. Algo a acrescentar? Não esqueça de assinar a lista de chamada também. Alguma coisa, pessoal? Estão tímidos hoje? Então, finalizamos? Por aqui tudo certo. Tá bom. Então, gente, até Francis, mais. Oi. só uma observação. Vou ligar aqui minha câmera para o povo me ver também. Eu estou com uma dificuldade na plataforma, que na verdade eu não tenho muita familiaridade, né, com Olá a todos. Não tenho muita familiaridade com essas plataformas que nós estamos usando aqui na formação. Achei todas ótimas, né, que elas têm de fato uma serventia, uma utilidade muito interessante. Mas aí a minha sugestão seria, eu até coloquei na lista de presença, para que nas próximas a gente pudesse ter um pouco mais de tempo, né? Para poder dialogar nos grupos, porque a gente teve uma dificuldade técnica e aí comeu um pouco do tempo e a discussão sempre é muito boa, todas as pessoas têm muitas coisas a contribuir e eu acho que estamos nos encaminhando para ter um bom documento, né, ao final dessa formação. Mas era só isso, da gente poder depois talvez ter um pouco mais de tempo para se familiarizar, porque é a primeira vez, por exemplo, que eu tenho usado algumas plataformas aqui com vocês, né? Então, é um pouco novo, mesmo tendo familiaridade com tecnologia, eu sofri um pouco com essas inserções assim repentinas. Mas era só Tá isso, bom. obrigada. Obrigado você, Laiane. Vamos olhar com calma isso. Obrigado. Mas é isso, assim, também, em algum momento, vocês podem voltar depois a usar com mais calma, inserir. Vocês podem também conversar com vocês lá no grupo, entre vocês, chamar para uma conversa, não precisar que a gente também esteja nesse ambiente. Eu acho que também essa troca seria importante. Mas muito obrigado, Lai. Eu acho que a gente vai levar isso em consideração nos próximos encontros. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem algum ponto? Então, finalizamos, gente. Então, até mais. Sempre um prazer estar com vocês. Está chegando no final da trilha, então, já naqueles momentos de saudades, né? E até mais. E bom resto de semana e divirtam-se. Tchau. Tchau, gente. Boa Gracias. tarde. Tchau, gente. Assina a Boa lista de tarde. Boa presença, semana. pelo amor de Deus.